O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 16. A teoria magnética e a do meio ambiente, parte 2. Não creio que esta teoria encerre uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres do espaço, em contato permanente conosco, nos comuniquem os seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais, vindas de todos os pontos do universo, para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Diremos ainda uma vez, e este é um ponto capital, sobre o qual nunca será demais insistir, que a teoria sonambúlica, e a que se poderia chamar refletiva, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, formuladas para explicar um fato, enquanto a doutrina dos espíritos não é uma concepção humana, foi dita pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém a imaginava e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram buscar uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra? Perguntamos ainda, por que estranha coincidência, milhares de médiuns espalhados por todas as partes do globo, sem nunca se terem visto, concordaram em dizer a mesma coisa? Seu primeiro médium, que apareceu em França, sofreu a influência de opiniões já aceitas na América. Por que estranha razão foi ele buscar as suas ideias a 2.000 léguas além mar, no seio de um povo estranho, os seus costumes e sua língua, em vez de tomar o que estava ao seu redor? Mas há ainda uma circunstância em que não se pensou bastante. As primeiras manifestações, em França, como na América, não se verificam nem pela escrita nem pela palavra, mas através de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência manifestante uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Enviaremos, portanto, os nossos contraditores a uma observação mais atenta, e se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, nada concluindo antes de terem visto o necessário, reconhecerão a impotência de suas teorias para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade do interrogante, o que ele traz na mão, o que fez na véspera, o que pretende fazer e assim por diante? Se o médium é o espelho do pensamento dos presentes, nada lhe seria mais fácil de responder. Os adversários respondem a esse argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos, que tudo devem saber, não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma: quem pode mais, pode o menos. E disso concluem que não se trata de espíritos.
Se um ignorante ou um brincalhão, apresentando-se perante uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que se faz dia pleno ao meio-dia, seria crível que ela se desse ao trabalho de responder seriamente e seria lógico concluir do seu silêncio ou das zombarias que dirigisse ao interpelante que seus membros eram tolos. Ora, é precisamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas ociosas ou ridículas. Não querem entrar na berlinda. É por isso que eles se calam, ou dizem que só se ocupam de coisas mais sérias. Perguntaremos, afinal, por que os espíritos vêm e vão, muitas vezes, num dado momento, e por que, passando esse momento, não há nem preces, nem súplicas que os façam voltar? Se o médium não agisse senão pela impulsão mental dos assistentes, é claro que, nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, entretanto, ele não cede aos desejos da Assembleia, apoiado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, tanto a ele quanto aos demais, e essa influência demonstra com isso a sua independência e a sua individualidade.